O capítulo começa quando Arif caminha em direção à saída do hospital, mas Seida o impede e pede que se acalme. Ele sabe que não está bem, mas precisa confiar que ninguém levará Bahar. Arif diz que só está preocupado com a vida de Bahar e sai do hospital. Seida olha para ele e volta para a sala de espera. Nizam e Doruk estão no pátio da escola sentados em uma escada. Doruk conta à irmã que teve um sonho em que estava sua mãe. Nizam pergunta o que eles estavam fazendo em seu sonho. Doruk lembra que estava em um parque com Bahar. Ela comprou para ele um grande algodão doce. Doruk sorriu ao vê-lo e perguntou se ele poderia comer depois de jogar. Bahar respondeu que sim e perguntou ao filho o que ele estava fazendo. Doruk disse-lhe que estava a construir uma casa na areia para toda a família. Ele a chamará de Casa do Amor. Bahar, sorrindo, disse-lhe que era uma ótima ideia. Nizam pergunta ao irmão o que aconteceu a seguir, mas Doruk diz que nada mais aconteceu porque ele acordou. Nizam vai brincar com alguns amigos e Doruk fica pensando no resto do sonho que teve, mas não queria contar para a irmã. No sonho, Doruk sujara os sapatos com lama. Arif chegou e disse que iria limpá-los para ele. Doruk voltou o olhar e viu seu pai Sarp. Ele tentou correr e se aproximar dele, mas Arif não permitiu pois puxou o pé. Doruk disse à mãe que seu pai estava lá, mas Bahar apenas sorriu olhando para Arif. O sinal da escola toca e Nizam pede ao irmão para levante-se para voltar para a aula. Doruk infelizmente diz que está tudo bem. Sarp está em uma sopa profunda. Ele diz a Enver que sente que enlouqueceu. Tudo o que ele pensa parece muito confuso. Ele tem medo de acreditar que sua família está viva e que a realidade é que eles não estão. Enver se senta ao lado dele e diz que não sabe de onde tirou a ideia de que eles estariam vivos, mas ele mesmo viu suas lápides. Sarp começa a chorar e confessa que desenterrou essas 3 sepulturas e elas não estavam lá. Enver pergunta se ele encontrou as tumbas vazias. Sarp responde que não, mas sabe que não é sua família, pois quem encontrou enterrada foi sua mãe e Ulidé. Alguns homens a assassinaram e a colocaram lá. Enver fica completamente chocado ao ouvir isso. Sarp se levanta e segura a cabeça enquanto diz que se sente muito mal e com muita vergonha, já que nunca pensou em se sentir mal pela morte de sua mãe e não sabe o que fazer. Enver o abraça e a conforta. Sarp se joga no chão aos pés de Enver e implora que ela lhe conte a verdade. Sua família está viva. Enver o pega no colo, agarra-o pelo rosto e, não aguentando mais, diz que sim, sua família está viva. Sarp, cheio de felicidade, abraça Enver e agradece por contar a ele. Ele diz que agora ele deve encontrá-los. Sarp não para de abraçar Enver e chorar de felicidade. Por outro lado, no refeitório do hospital Atice, Seida e Ellie sentam-se para comer alguma coisa. A loira conta que Arif é um bom homem, até cuida das crianças e vai buscá-las na escola. E Ellie diz a ele que não há nada de impressionante nisso. Seida diz que sim, porque Ellie lhe disse que seu ex-marido nunca fez isso pelos filhos. Por outro lado, Arif demonstra amor pelas crianças e não o faz para ficar bem com Bahar e sua família. E Ellie conta que o ex-marido amava os filhos, mas parou de se importar quando eles começaram a ter problemas. Seida pede que ela não compare o ex-marido com Arif. E Ellie pergunta a Atice o que ele pensa sobre isso. Ele acha que Arif deveria estar com Bahar. Atice, sorrindo, diz a eles que honestamente os acha um casal fofo. Ela recebe uma ligação e se vira para atender. Quando Atice volta para a mesa ela está muito séria e pálida. Seida pergunta o que aconteceu. Atice diz a eles que Bahar Singhul pediu que se encontrassem. Azim entra no quarto de Nezir e conta que descobriu que a esposa de Sarp está muito doente lutando por sua vida. Ela presume que Sarp irá visitá-la no hospital para vê-la pela última vez. Nezir ordena que ele mantenha alguém observando. Azim diz a ele que já colocou guardas lá e que eles não devem se preocupar. No refeitório do hospital, Atice, Seida e eles aguardam a chegada de Bahar Singhul. Depois de alguns minutos, Bahar Singhul chega e Atice pede a Seida e eles que cuidem de Bahar. Atice pede para a mulher se sentar, ela pergunta como está sua filha. Atice, muito triste, diz que na verdade ela não está bem, o transplante não pôde ser realizado porque sua outra filha, Sirin, saiu de casa recentemente.
Bahar encara Atice e diz que tem algo muito importante para lhe contar. Hoje alguns homens foram até a casa dela procurando sua filha. Disseram que ela poderia assinar o transplante de Bahar, mas ela não acreditou em nada, pois não pareciam funcionários do hospital. Ela disse a eles que a medula óssea de sua filha não era compatível, mas eles começaram a ameaçá-la. Ela ainda teve que mostrar os resultados para que os deixassem em paz e finalmente disse que Sirin é o doador. Bahar diz a Atice que está pensando nisso e preferiu contar a ela porque não sabe se o que fez foi certo ou errado e acha que eles estavam procurando outra coisa. Atice está com medo. Ela diz a ele que não sabe o que está acontecendo ou quem são esses homens. Seida e eles olham de um canto para o refeitório. Doutor Yale pergunta o que eles estão fazendo. Bahar já está na sala e você pode ir vê-la. E eles pede desculpas e os dois vão em direção ao quarto de Bahar. Quando eles entram, Bahar está dormindo. Eles olham para ela e dizem que ela deve estar cansada porque dorme o tempo todo. Enver mostra a Sarp um álbum de fotos onde Bahar e as crianças aparecem. Enver chorando diz a ele que ela não pode ver sua família. Sarp se levanta do sofá e pergunta por que não pode. Ele procurará sua família a todo custo e estará com eles porque precisa deles. Enver fica completamente arrasado e chorando se levanta, abre os braços e cai aos pés de Sarp. Ele diz isso a ela no momento em que se ajoelha para que ela possa lhe contar a verdade. Agora ele faz o mesmo pedindo que ela não procure Bahar e os filhos. Sarp tenta pegá-lo no colo e diz que ele não deve se preocupar porque não vai deixar ninguém machucá-los e tudo ficará bem. Enver olha nos olhos dele e diz que Bahar está morrendo, ela está doente. Sarp fica chocado com a notícia. Depois que Enver se acalma, ele prepara um chá para Sarp e o leva para a sala. Sarp não para de olhar as fotos de sua família. Enver avisa que se ele quiser pode passar a noite lá, ninguém vai procurá-lo. Atice e Bahar Singhul entram no quarto de Bahar. Atice diz que queria entrar e ver com seus próprios olhos. Bahar abre os olhos e a reconhece imediatamente. Ela diz a ele que ainda cheira tão bem. Bahar Singhul sorri e a cumprimenta. Atice se sente um pouco mal e sai da sala. Bahar Singhul diz que está muito feliz por tê-la visto novamente. Ela se tornou uma linda mulher. Bahar agradece e Bahar Singhul agarra seu rosto e olha para ela enquanto sorri. Atice se senta em uma cadeira do lado de fora da sala e chora. Então Bahar Singhul sai, olha para Atice e sem dizer nada sai do hospital. Por outro lado, vemos Arif comendo num shopping com Doruk e Mizan. Arif pergunta se gostaram do filme que viram. Mizan responde que sim, foi muito divertido. Ela pergunta se ele percebeu que todos os filhos foram com a mãe e ele era o único pai. Arif a encara e não diz nada, mas percebe que Doruk está bravo com a irmã por dizer isso. Arif pergunta ao menino se ele gostou do filme, mas Doruk diz que não. Ele olha para a irmã e então, muito zangado, diz a Arif que ele deve entender que não é seu pai. Nizam fica envergonhado com Arif, que se sente mal e não diz nada. À noite, Sua entra no quarto de Sirin e conta que já encontrou a senhora chamada Bahar Singhul. Sirin pergunta entusiasmado se poderia convencê-lo a não aceitar o transplante. Sua diz a ele que não foi necessário porque aquela medula não é compatível com Bahar. Sirin diz que sua mãe lhe disse que sim, Sua diz que ele mesmo viu os resultados. Sirin diz que não importa, tudo aconteceu como planejado. Sua diz a ela que, de fato, as coisas aconteceram do jeito que ela queria. Sua sai do quarto de Sirin e ouve a porta sendo trancada. Sirin tenta abrir a porta e chorando pede a Sua que a deixe sair. Ela não consegue mantê-la ali, trancada. Sirin grita mas não recebe nenhum tipo de resposta. Ela está muito nervosa porque percebe que Sua não está jogando. Seida está cuidando de Bahar. Nesse momento Arif bate na porta, entra e a cumprimenta. Bahar pergunta por que ele decidiu voltar. Arif conta a ela que foi até a casa e pensou que queria vê-la mais uma vez. Seida sorri ao ouvi-lo. Arif pede a Seida que vá para casa descansar, pois esta noite ele quer passar a noite com Bahar. Seida, sorrindo, diz que sente muito, mas não a deixa em paz. Além disso, ele não sabe que explicação daria se alguém lhe perguntasse por que Bahar ficou com ele se ela ainda é solteira. As pessoas são muito curiosas e sempre querem saber o que está acontecendo. É por isso que ele não vai deixar Bahar. Arif diz que está tudo bem, ele vai ficar mesmo assim.
Ele se senta ao lado de Bahar e diz a ela que precisa perguntar algo a ela e até que Seyda o ouça. Arif se levanta, tira um anel do bolso e coloca na mão dela. Ele mostra para Bahar, que, junto com Seyda, olha surpreso para a joia. Arif pede Bahar em casamento. Bahar fica sem palavras e apenas olha para ele. Arif diz a ela que não é muito bom com palavras, mas tudo que sabe é que a ama assim como ama Nizam e Doruk, e se ela permitir, ele estará ao seu lado para sempre e aquele anel pertencia à sua mãe. Os olhos de Bahar se enchem de lágrimas. Seyda sai da sala e Bahar não diz uma palavra. Arif pergunta se ele não vai responder. Bahar pega o anel nas mãos e enquanto chora coloca-o no dedo. Os dois sorriem e se dão as mãos. Bahar diz que espera não morrer mais cedo. Arif diz que não, disse sua mãe. Bahar pergunta o que ele disse a Atice. Arif diz que se você ama não morre. Bahar sorri. Seyda sai do hospital chorando de felicidade e Arif cuida de Bahar e a observa enquanto ela dorme. Pouco depois e de repente vemos Arif saindo do quarto gritando por socorro. Uma equipe de médicos e enfermeiras entra para prestar os primeiros socorros a Bahar, pois ela não consegue parar de vomitar, está apavorada, chorando e gritando. Arif fica arrasado ao ver seu sofrimento. Bahar adormece após receber uma injeção de remédio. No prédio onde moram todos vemos Yelis chorando e atravessando o corredor para bater na porta da casa de Bahar. Atice abre e pergunta o que há de errado. Muito chateado, Yelis conta a ele que Arif ligou e disse que Bahar acabou de ficar inconsciente e pediu que fossem ao hospital agora mesmo. Atice começa a chorar e diz que sua filha está morrendo agora. Nizam e Doruk saem correndo gritando enquanto perguntam o que aconteceu com a mãe e exigem que não mintam para eles. Atice conta que a mãe teve outro desmaio que ela sempre tem, só isso. Atice pede que fiquem com tia Yelis, mas Nizam insiste que querem ver a mãe dela. Todos entram no carro de Arif, dirigido por um amigo, e seguem em direção ao hospital. Enver arruma o sofá para que Sarp possa dormir lá. Enver diz a ele que ele deve descansar e amanhã eles devem se concentrar em encontrar Sirin, já que ela quem doará a medula para Bahar. Ele pede a Sarp que tente dormir e pela manhã eles vão pensar no que fazer. Sarp não diz nada e recosta-se. Enver vai para seu quarto dormir. Mais tarde à noite Enver não consegue dormir e se revira na cama. O velho se levanta, sai do quarto para ir ao banheiro e no caminho deixa cair alguma coisa. Ele atende tentando ficar quieto, mas sente algo estranho. Enver decide acender a luz e ao olhar para o sofá percebe que Sarp escapou. Arif está sentado na sala de espera do hospital chorando por Bahar. Yelis, Atice e as crianças chegam e vão em direção a ele, mas Atice diz que é melhor encontrarem uma enfermeira para lhes dar as informações. Atice manda as crianças de mãos dadas, elas se viram e Sarp aparece na frente delas. Todos ficam completamente surpresos ao vê-lo. Arif olha a cena perplexo, Sarp se ajoelha e as crianças se aproximam dele. Sarp coloca as mãos no rosto de Nizam, que chora ao vê-lo, e então os três se dão um grande abraço. Seyda volta o olhar para Arif e olha para ele com muita tristeza, enquanto Yelis sorri e chora de felicidade. Nesse momento, Enver corre para o hospital e presencia a mesma cena. Ele olha para Atice, que parece estar com raiva. Doruk pergunta a Sarp se ele finalmente acordou, porque toda vez que o via ele estava sonhando. Sarp beija a testa do filho e diz que ele não está dormindo e que nunca mais o deixará. Nizam chora, abraça Sarp e grita papai. O homem que Azim deixou encarregado no hospital para ver se Sarp estava indo, percebe o que está acontecendo, pega o celular e vai até a recepção ligar. Munir o vê de longe e se aproxima de suas costas com uma arma. Ele ordena que ele esqueça o que acabou de ver e poderá ganhar ainda mais do que está recebendo. Munir entrega-lhe um envelope com dinheiro e coloca-o no bolso. Ele diz a ela que nunca viu aquele homem nem testemunhou nada. O homem diz que está bem e sai do hospital. Munir vai direto até onde Sarp está com as crianças e avisa que eles devem sair de lá agora mesmo. Surpreso, Sarp pergunta por que ele o seguiu. Munir diz a ele que este é seu dever, proteger o Sr. Alp. Sarp grita para ele não chamá-lo assim, pois seu nome é Sarp e ele não sairá de lá até ver sua esposa. Munir informa que eles devem ir embora, pois o estão observando de fora e ele não pode continuar correndo riscos.
Sarp percebe um homem observando. A Tice em ver pegam os filhos que não querem deixar o pai e pedem que ele não vá embora. Sarp beija seus filhos e promete que voltará. Ele sofre por deixá-los, mas precisa fazê-lo e finalmente sai com Munir. Enver tira Doruk dos braços. O garotinho diz para a irmã que ela deveria se acalmar. Tudo acabou porque foi só um sonho e por isso ela não está mais aqui. Doruk olha em volta e diz a todos que seu pai sempre os visita à noite. Nizam pede que ele entenda que não está sonhando. Isso é a realidade e seu pai veio vê-los. Doruk apenas toca um desenho na parede onde está uma família e conta ao pai que sonhou com isso. Munir e Sarp estão no estacionamento do hospital. Munir diz a ele que ele deve ir agora mesmo para a casa da Sra. Peril e seus filhos. Sarp diz a ele que não fará isso até ver Bahar. Munir pede que ele entenda que é uma situação muito perigosa, não só para ele, mas para todos. Sarp diz que sabe por que está fazendo isso, mas pede a Peril que lhe diga que está bem e não pensa em segui-lo. Sarp entra em sua caminhonete e vai embora. Munir liga para Sua e informa que o Sr. Alp viu seus filhos no hospital e estava com eles. Sua, surpreso, pergunta se o que ele diz é verdade e manda que ele se esconda na outra casa que eles têm. Munir diz que foi isso que ele o aconselhou, mas em vez de obedecer, ele foi embora e foi impossível impedi-lo. Munir conta a Sua o que aconteceu. Outra coisa. Havia também um homem de Nezire, embora tenha conseguido controlá-lo, deve saber que isso não o impedirá. Sua desliga a ligação e pensa. Minutos depois, Sarp chega à casa de Enver em seu carro. Ele estaciona nos fundos da casa e entra, senta na sala e relembra o sofrimento dos filhos quando teve que deixá-los novamente. Ele se deita e chora. Ao mesmo tempo, vemos Peril com seus filhos. Muito angustiada, ela tenta ligar para Alp, mas não obtém resposta. Peril pega o casaco e desce para a sala. Ela vê que o guarda está dormindo, mas que o funcionário acordou e está olhando para ela. Peril sorri para ela e a funcionária permite que ela saia. Ela sobe até o quarto dos bebês para cuidar deles. Peril sai de carro em busca do marido. No refeitório do hospital, todos estão sentados, deprimidos e silenciosos. Seda pergunta o que eles vão fazer agora com Sar. Eles têm que dizer a Nizam que ele não pode contar nada para sua mãe e o pobre Doruk pensou que ele estava sonhando. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!